Então, galera, eu estava aqui pensando na tecnologia de agora e a galera usando algo que já tinha sido usado, né? A luz ultravioleta para matar o coronavírus nos equipamentos, né? Nos EPIs dos médicos, para que isso possa ser reutilizado. E talvez essa luz ultravioleta possa enfraquecer o coronavírus a ponto de a gente achar um antídoto aí, né? Nesse enfraquecimento do coronavírus com a luz e testar ele com anticorpos para ver se consegue algo melhor aí que uma vacina, saindo uma vacina aí para o povo. A questão aí das máscaras, até mesmo das luvas, vai dificultar com que o coronavírus se propague. Isso daí é muito bacana. Manter o distanciamento social é muito importante. Algumas pessoas não estão obedecendo isso. Então, manter esse distanciamento, controlar isso, muitas empresas estão sendo cobradas, né, nessa questão de distanciamento. Isso é muito importante. O povo brasileiro demora muito a respeitar as coisas. Existem pessoas que se recusam a usar máscara, sabe? E porque no nosso país nada é levado a sério se não há punição, né? Tem que haver algo nesse quesito, tem que ser algo grave, né? Tem que ser considerado algo grave. Não ter uma máscara, não ter uma luva, tem que doer no bolso mesmo. Porque se não tiver isso, né, você vai botar a vida de muita gente em risco. Então, um país sério, as pessoas não precisariam de ter essa, essa repressão grave. Simplesmente as pessoas iriam respeitar, né? Algumas pessoas falam, ah, a máscara faz mal porque a pessoa respira muito CO2. Cara, isso daí tem que ser estudado, tem que ser, é relativo, porque no Japão as pessoas usam máscara quase sempre por causa do pólen das árvores, pessoas que não querem passar a gripe aos outros. Então, e por mais que esteja fazendo, vai fazer um pouco de mal, a gente não respira no ar atmosférico só oxigênio, né? Eu não creio que seja também tão mal quanto dizem, a ponto de prejudicar tanto. No início é sufocante, mas a gente se habitua, o nosso organismo ele tem capacidades desconhecidas, né? Ele se habitua. Ninguém vai morrer disso agora. Transmitir o coronavírus pode matar. Isso é pior do que você ter aí o seu sangue um pouquinho mais ácido, né? Como algumas pessoas dizem. Então nós estamos cheios de pessoas especialistas em certos assuntos, né? Que dizem ser especialistas, na verdade não tem, são apenas opiniões, são coisas que as pessoas falam. Nessa questão do distanciamento social, esse respeito aí que as pessoas estão dando, vai dar resultado. Com certeza vai dar resultado. E você já está vendo no dia, hoje é dia 27 de junho, que a mídia não está falando tanto sobre o coronavírus como estava antes, para você ver. Os comércios se abriu, né? O comércio abriu. Os donos de comércio não querem que esse comércio feche, não querendo. O que eles estão fazendo? Estão cumprindo as ordenanças da prefeitura, do governo e tal. E algumas pessoas dizem que em certas pequenas cidades é, está sendo manipulada essa questão de coronavírus, né? Dizem que essas prefeituras ganham dinheiro quando tem muitos casos de coronavírus ali. Eu não duvido nada não, tá? Mas que isso não pode ser colocado como sendo um marco em todo lugar, né? Você não pode pegar isso e dizer, o país todo está fazendo isso, porque qual é a comparação que se deve fazer nessa questão de coronavírus? Você vê os outros países que os hospitais são melhores, países que o governo teve é, uma capacidade teve um interesse de ajudar o povo, ou seja, de ajudar os comércios, de ajudar o povo, teve uma resposta muito rápida na questão financeira na preocupação com o próximo. Países que sofreram muito com o coronavírus. Aí você converte isso para o nosso país, né? Você tem que levar em consideração a extensão territorial, a quantidade de pessoas que tem no país, né? E condições de saúde, né?
condições financeiras de um país, ou seja, a condição que o povo tem financeiramente. E aí você olha para o Brasil, né? Uma grande extensão territorial, um país onde a política é só trambicagem, né? Não tem ajuda financeira, ou seja, você vê um país todo totalmente bagunçado. É lógico que se baseando naquele país que tudo está certo, quase certo, eles estão todos ferrados, você imagina como é que está ferrado o Brasil. Os Estados Unidos, o presidente liberou dinheiro, fez de tudo e mesmo assim sofreu. Você imagina no Brasil que é tudo largado, os hospitais largados, o governo abandonou um monte de. Tem um monte de empresa falindo, isso é realidade, isso é verdade, né? E faltou competência, faltou muita competência dos governantes, do presidente da República, faltou muita, porque em nenhum momento você viu eles se envolvendo totalmente nesse assunto, abraçando a causa mesmo. Você não viu a prefeitura distribuir máscara, você não viu a prefeitura distribuir luva. O que nós vimos foi no início o álcool gel subir um preço absurdo, ou seja, não dando condições, né? No futuro a gente vai descobrir que o álcool 98 podia ter sido fabricado. Eu tenho certeza que ele mata muito melhor o vírus do que o 70. Eu não entendo isso, cara. Ah, mas é o 70, o 98 é mais forte, né? Não tem como agir contra o vírus. Se até o sabonete mata o vírus, né? Então nós temos aí um governo totalmente que realmente nos abandonou. Fomos abandonados de todas as formas e as pequenas empresas também, os pequenos comerciantes foram abandonados de todas as formas. É hora de vocês repensarem o voto de vocês, é hora de vocês repensarem porque não houve nenhum interesse em melhorar nada. Simplesmente cruzaram os braços e mostraram que o nosso país não há o intuito de ajudar ninguém. Cara, é complicado. No Brasil é complicado. As coisas são muito difíceis. Então você tem aí um montão de pessoas hoje em dia com comércio fechado. Pessoas que tinham suas lojas fecharam, perderam seus funcionários, né? Bons funcionários tiveram que ser demitidos. Você imagina para essa pessoa se estruturar tudo novamente. Agora, imagina quando a população começar a sentir isso. Porque depois que acabar esse dinheiro do auxílio emergencial, que vai começar a questão da revolta. Né? Por quê? Porque as pessoas já estão um montão de gente desempregada. A reforma trabalhista era para gerar emprego. O que ela fez foi cortar feriado da escala 12 por 36, né? Ou seja, quem ganhou nessa daí foram os empresários. O cara trabalha 12 por 36, ele tem a mesma carga horária de qualquer outro. O cara trabalha de segunda a sábado, as 44 horas semanais são iguais. Por que que um tem direito e outro não tem? Daí você já vê injustiça e quem ganhou naquilo foram os empresários. Tá. Aí dizia que a reforma trabalhista ia gerar empregos, não gerou empregos. Agora disseram a reforma da Previdência vai melhorar isso. E sempre tem um conto do vigário e nunca se gera nada, né? Aí veio essa grande pandemia que vai ter que fazer o povo raciocinar o que vocês querem de um país daqui para frente. O que eu acho que Deus está falando para a gente nessa situação toda? Cuide do país de vocês. Cuide porque essa geração que está vindo agora se mostrou desinteressada totalmente. Elas não sabem, cara, parece que tem que vir um idiota inútil, um Hitler, um imbecil, para se colocar na história, para simplesmente só para aguçar o desejo de estudar o passado. Porque, tipo assim, a galera de agora, se você conversa sobre ditadura, se você conversa sobre história do Brasil, se você conversa sobre o que aconteceu com Hitler, o que Hitler fez, o que aconteceu nos outros países, a maioria não entende. Se entende, entende pouco. Só de falar, você nem sequer dá o trabalho de ver no YouTube. Mesmo vivendo na era da informação. Agora, você imagina essa garotada toda que só está mais interessada em fazer vídeo de palhaçada no YouTube.
se está mais interessado em jogar videogame, em curtir a tecnologia, porque eles são uma geração diferente da nossa. É uma geração que se deu bem, que caiu com tudo, cara. Tipo assim, é como se tivesse uma roupa e o bebê caiu pelado dentro dessa roupa e viveu bem ali para sempre. Na minha época não tinha um videogame. E quando você comprava o videogame, não tinha a tecnologia que tem hoje. Então, as crianças nasceram num mundo surreal, cara, num mundo muito bom de se viver. Sinceramente, nessa questão, né? Não na questão do tiroteio que sempre teve nos morros aí, que hoje em dia está um absurdo maior ainda, né? Mas elas caíram numa era muito boa. Então, essa era está trazendo com ela também uma preguiça de estudo, ou seja, eu não preciso de nada. Simplesmente o jovem tem tudo, né, que a gente está tendo hoje também, né, que a gente está aproveitando, a gente mais velho está aproveitando o que nós não tivemos. Eles simplesmente caíram com tudo, sem dificuldade nenhuma. Tem gente ficando rico no YouTube, cara. Tá de brincadeira. Enquanto uns ralam pra caraca, o cara tá rico no YouTube, fazendo palhaçada e achou uma galinha dos ovos de ouro, filho. Né? O cara faz uma música ali, tudo bem, não tem problema algum, né? Não tá roubando o país, não tá fazendo nada de ruim. Tem um talento que foi despertado ali, as pessoas abraçaram aquela causa, simplesmente o cara ficou rico, né? O problema é que às vezes esse cara fica rico e caga para a sociedade. Esse é o problema. Porque o YouTube esperto mesmo, ele tem que ter, isso aí são poucas pessoas, né, que tem coração. Ele tem que ajudar as pessoas também, né? Não vou te falar que você vai sair doando dinheiro, mas o povo brasileiro, ele carece de pessoas que se mantém humilde com atitude generosa, né? Se manter humilde sempre com atitude generosa, ou seja, a gratidão pela população ter ele colocado naquele status, né, é tão grande que ele começa a retribuir isso. Se todo mundo fizesse isso, nosso país seria uma maravilha, porque a retribuição seria algo interessante. Aí você tem agora um cantor aí, que eu esqueci o nome, né, que para mim não faz nem cheira. Parece até um cara muito alegre. Eu esqueci o nome dele. É um cara forte aí. E até achei interessante, por mais a cagada que ele falou aí sobre que não é obrigado a ajudar ninguém, eu não sei se o que ele falou nesses dias, né, que teve um problema com a Anitta lá, esqueci, esqueci o nome do cara. E a Anitta chamou ele de broxa e tal, e ele perdoou ele ali na frente da televisão e deu uns sorrisos ali. Me pareceu aquilo, só me pareceu ser uma coisa honesta, né? Mas ficou muito feio aquela questão de ele falar que não é obrigado a ajudar ninguém, né? E as pessoas já sabem do que se trata aí da questão da cesta básica e não preciso ficar falando sempre sobre isso. E eu achei assim que me pareceu verdadeiro, mas ao mesmo tempo, se você parar para pensar, parece uma coisa colocada para tirar o foco daquilo, sabe? Então, na televisão, nem sempre o que você vê é o que você está vendo. Eu quero acreditar que seja autêntico o perdão dele ali, Anitta, só para você ver que um pedacinho de história ali pode fazer toda a diferença, né? Eu quero que seja autêntico, né? Eu quero que seja tão feliz na vida a ponto dele ter esse perdão. Mas ao mesmo tempo eu tenho um pezinho atrás, porque isso surge exatamente um pouco depois dessa questão. O que ele falou foi muito feio. Foi muito feio. Ninguém é obrigado a ajudar ninguém. Gente, você não fala isso jamais. Ele fez uma coisa tipo MC Gui, né? Aquela besteira que o MC Gui fez. Só que o MC Gui é pequeno ainda, criança, né? Ele talvez não seja mais perdoado pela sociedade, não sei, cara. Mas a gente também tem que aprender que somos humanos, erramos pra caramba. E às vezes as pessoas, elas criam um certo ódio, né? Pelas pessoas. E, tipo, esse Siqueira aí, esse cara que faz essas bobeiras na televisão.
Ele é engraçado, de vez em quando ele é sem graça, mas ele tem umas coisas que ele faz engraçado. Mas eu não gosto da postura dele política, né? Apesar de a postura política das pessoas ser o direito delas, né? Só que eu acho que um cara que está na imprensa, ele é uma peça muito influente, e eu acho que isso não é legal. Tipo assim, você pega o Serginho Grosman. O Serginho Grosman é um cara neutro, tipo assim, um cara que não arruma problema com ninguém, um cara que eu não vejo ele falar de política sem apoiar político, pelo menos eu não vejo. Eu acho que o cara, para ser de televisão, ele tem que ser assim, neutro. Ele não pode ter esse apoio, porque se ele apoia o cara errado, fica muito ruim para o país, ele está prejudicando o país. Se ele apoiar o cara certo, dificilmente, cara, na mídia alguém vai apoiar um candidato que é pelo povo. Porque ali nos bastidores tem muito empresário, muita gente que tem interesse num candidato deles, né? Simplesmente é isso. E para você ter um cara ali que apoie um candidato do povo, esse cara tem que ser muito forte dentro daquela emissora, né? Ou a emissora dele tem que ser contra esse governo, porque senão ele não estaria dando essas declarações. De corajoso mesmo, eu só vi aquela Sherazade e o Celso Amorim, que lutaram contra suas próprias emissoras. Eu sei que tem o Ricardo Boechat, que morreu também. São pessoas realmente patriotas, porque eles lutaram contra os próprios patrões, né, que tinham uma posição política diferente da deles. E eles foram. O Paulo Henrique Amorim foi punido por isso, foi demitido, né? Ou seja, você vê que não tem espaço mesmo. A liberdade de expressão mesmo ali não existe. Ali eles fazem o que eles querem. Ele cagou para isso, já estava antigo ali mesmo. Pegou seu dinheiro. Eu também não ficaria não. Eu faria a mesma coisa. Entendeu? Não teria aquela mesma coragem. Talvez, né? Se o dinheiro não me corrompesse. Mas então, voltando a essa questão, o cara que está ali na política, o cara que está ali na mídia, ele não pode ter um apreço partidário, né? Porque fica muito ruim. Então, para o cara que é de imprensa, não bate bem isso. Agora, voltando à questão da geração de hoje, essa geração simplesmente ela vai ter que ver o patriotismo em nós, né? Essa luta é nossa. A galera da antiga aí, quem tem 30, 40 anos para cima, de 27 para cima, essa luta é nossa. Porque nós temos esse conhecimento, um pouco desse conhecimento de história do Brasil, e nós passamos por esses governos, nós vimos Collor, Enéas, toda essa galera, Lula, toda essa politicagem, nós acompanhamos, mesmo que cegamente, né? Porque a internet trouxe à luz muitas falcatruas que a gente não conhecia. E os jovens de hoje não tiveram essa oportunidade, né? Além de ter caído em uma geração. Então sempre tem que aparecer um idiota, né? Como o Bolsonaro, por exemplo. É um cara que se porta de uma forma totalmente estranha, né? Forja uma religião, né? É um cara que tem todos os times e todas as religiões. Ele é um crente que reza Ave Maria, é o flamenguista que torce pro Fluminense, pro Botafogo e pro Vasco ao mesmo tempo, né? Então é um cara que é totalmente desnorteado nessa questão de você sempre viu o político que era flamenguista ser um flamenguista, né? O Bolsonaro ele vai contra tudo isso. Ele é o cara de uma camisa de várias cores, né? E ainda suja de bosta também. Então, então é complicado, cara. E então essa geração, eu não tô falando que só tem ele, não. Tem muita gente em outros partidos também, cara. Porque se o problema todo do país fosse o Bolsonaro, a gente tava tranquilo. O problema é o sistema político, o sistema judiciário também. Todos os três poderes têm muitas contaminações. Porque foram anos de cegueira,
Eles passaram a vida toda na surdina, fazendo seus trâmites sem o povo enxergar. Então, quando a gente chega hoje, o Bolsonaro é uma fichinha pequena, tá? Brincadeiras à parte aqui, mas ali dentro tem um sistema muito sujo, né? Porque tudo enrola dentro do interesse deles. Porque se fosse coisa séria, o cara que ferisse a Constituição já seria punido. Porque só você comparar, cara, a Dilma deu uma pedalada fiscal, como dizem, né? A gente acha que deu. O Bolsonaro fez uma fábrica da Calói. Só para ter uma ideia, as coisas que... A Constituição é ferida várias vezes. Deu pedalada, deu trenzada, carrada, fez tudo que se podia fazer e não deu em nada, né? Ou seja, quando eles querem, eles puxam o tapete. Isso é nítido. E quando eles não querem, não puxam. Isso é muito nítido no país, né? Então, essa geração de agora não tem condições, talvez, cara, se a gente passar por uma situação extrema, até de uma ditadura, sei lá, que eu acho muito improvável o exército tomar isso aqui, né? Mas como era improvável também isso no golpe, né, das antigas, né, de 64, eu acho que vai aprender de uma forma mais cruel. Mas eu acho que isso não é possível pela forma que é hoje. As coisas sendo documentadas em celular, em vídeo, não é mais como antigamente. Que não havia, que você hoje em dia tem historiadores contando o assunto do golpe, mas você não tem ali a filmagem, você não tem ali o acontecimento. E hoje em dia é difícil se esconder as pilantragens, né? É difícil. O que falta no nosso país são pessoas de respeito que não falam sobre um assunto com medo de aquele assunto chegar num ponto em que vai ferir um cara, um apoiador político, né? É isso que falta no nosso país. Então, pessoa mesmo que fale sobre o assunto, mesmo que você tenha errado naquele assunto, mesmo que fira o seu partido, mesmo que fira os seus conceitos, o que falta é isso. Tem gente que fala, mas tem poucos. Tem poucas. A maioria é uma composição de idiotas e puxa-sacos, né? Infelizmente. Então o brasileiro tem que aprender a ter uma ética, uma exigência maior com seus políticos. Se o Bolsonaro nomeia um cara para um ministério e esse cara tem alguma coisa suja, o povo não pode aceitar isso. Se você não aceita e você começa a ir para a rua e lutar e você pedir para que aquele cara saia, o povo que manda e que se coloque outro, você simplesmente vai estar dando a chance para que um que mereça aquele lugar tome o seu lugar, né? Atrapalhe os planejamentos daquele que estava tentando colocar aquele sem vergonha ali para fazer a sua vontade, que é o que nós estamos vendo hoje, né? O cacique bota o índio da tribo dele para fazer para trabalhar nas suas próprias leis. Então, quando você faz isso, o povo começa a se tornar a força. E aí não adianta, não tem como, qualquer corrupto que tiver ali, que fizer alguma coisa, o povo vai para a rua, eles não conseguem governar na sujeira. O problema é que tá nítido que eles ainda conseguem fazer isso. Porque quando você tem um cara ali, um cara negro na fundação ali cuidando das questões do negro, mas o pensamento dele é pior do que o dos brancos, né? Posso dizer assim, o cara até os brancos têm um pensamento melhor do que o cara. Simplesmente o cara é um inimigo dos negros colocado para liderar uma situação. Isso é nítido, cara. Isso é ridículo. Eu acho que se fizer um filme sobre isso, um livro, cara, vai ser uma comédia em outros países. Vamos falar assim, como que o povo brasileiro foi tão idiota de aceitar isso? Mas é porque nós estamos numa transição entre era digital, né, e questões de fake news, e ainda nós estamos aprendendo a lidar com isso. Mas até a gente descobrir que a voz do povo é o que vai comandar, o que tem que comandar, e se não comandar vai ser comandado, vai demorar um pouco. E a próxima geração, essas próximas gerações,
Sinceramente, cara, eles vão ser massa de manobra. Porque não há, existem poucos jovens interessados em política. Existem poucos jovens interessados no seu país, né? Até o dia que eles veem a mãe deles morta no hospital por falta de médico. Aí você vai cobrar de quem? Não, cobra do prefeito, cobra do governador, não. O problema está lá em cima. O problema é a falta de punição para a corrupção na política. Porque é da política que surge tudo que há de errado. Se a política está errada, tudo no país vai estar errado. O dinheiro, porque eles precisam se proteger. Então o cara tá aqui, quanto mais aliados esses caras fizerem, melhor para eles. A gente tem um delegado, ó, eu tenho um juiz, ó, eu tenho fulano de tal ali dentro. É tipo aquela, é a treta, é a treta do poder, né? Então o cara não vai sair condenando pessoas que podem ajudar ele no futuro. Ele tá pegando um dinheiro simplesmente que não é dele e tá dando para essas pessoas para que elas possam ajudá-lo. Simplesmente o dinheiro não é deles, o dinheiro do povo. Ou seja, não, não tem dificuldade nenhuma para que eles possam se locomover no sentido do que eles querem, né? Agora, por que você tem uma dificuldade hoje em dia entre o judiciário, uma guerra entre o judiciário e o chefe do executivo, que é o Bolsonaro? Por quê? Porque, para mim, né, eu não estou dizendo que o judiciário é limpo e o outro é sujo. Para mim, a sujeira está em todo lugar, né? Mas é que a sujeira do executivo está tão grande, dos outros dois poderes está tão grande, e eles querem, de alguma forma, derrubar o judiciário, porque o judiciário é o poder maior do que os três. Por mais que se diga que os três têm o mesmo poder, não é verdade. O judiciário é ele que julga a questão e ele não é julgado por ninguém. Então ele tem maior poder. Então há uma tentativa de tirar esse do poder para que eles sejam o poder. Então é por isso que existe essa briga. Mas não que todos são limpos. Mas eu prefiro acreditar que o judiciário é um pouco mais limpo, né? Do que o executivo, né? Eu prefiro acreditar. Mas desde o momento que tem todas aquelas regalias, e muitas regalias máximas, eu acho que o cara que é juiz, ele tem direito a certas regalias, sim. O juiz do Supremo, cara, ele estudou pra caraca pra estar ali. Não é qualquer bosta que, que, ganhou o voto popular e chegou ali, não. O cara estudou e ele foi indicado para estar ali, mas ele tem uma bagagem, ele entende de leis e tal. Se tem alguém que você tem que confiar, pelo menos, é nessas autoridades. Muito mais do que o executivo, sabe? A não ser, salvo que esse executivo, salvo que o outro político seja totalmente ético, você demonstre uma ética incontestável, né? Não que a pessoa não tenha erros, mas que as suas falhas não sejam nesse âmbito de roubo, de envolvimentos ilícitos, entende? Tem essa questão. Você pode ter erros na vida, mas seus erros não são erros relacionados à falta de ética ou falta de caráter com o cidadão brasileiro, com o dinheiro público, né? E o que nós vemos hoje em dia é uma farra de ministros, né, que são sujos, igual o Paulo Galinheiro, assumindo cargos aí, enquanto outros que têm uma ficha mais limpa, que às vezes que tem um currículo até melhor, não conseguem. Não conseguem. Porque no jogo político é os meus aliados, porque eles vão fazer o que eu quero. Ninguém está governando para o Brasil. Enquanto os políticos não governarem para o povo, para todos os brasileiros, isso aqui não anda. Foi como Jesus falou, nenhum reino dividido contra si, o reino dividido contra si mesmo não subsistirá. O nosso país está totalmente um dividido contra o outro. Ele não consegue ir para frente. Sempre vai ter uma mistura, né? Não consegue avançar. Então nós, povos, vamos demorar para fazer essa limpeza aí. Vamos demorar. Mas se a gente fosse para as ruas, toda vez que tivesse ministros pilantras sendo indicados, a gente ia neutralizar isso. Não, nós não queremos isso. E a era digital está nos ajudando a isso, tá?
Está nos ajudando, por quê? Porque às vezes você não precisa ir para a rua, você simplesmente espalha informação e uma grande maioria assim que tem que são pessoas sensatas, né? Inteligentes, que investigam o assunto, eles vão simplesmente ser aquele que vai neutralizar isso. Até a gente conseguir, nesse trabalho de formiguinha, conseguir ajudar outras pessoas que, por falta de conhecimento, ou por que foi colocado na mente dela ali, né, por apreço por quem não presta, né, até isso ser mudado da mente dela, vai demorar um tempo, e é esse papel que a gente vai fazendo, a gente vai desmascarando, mostrando, olha, isso aqui é pilantra, isso aqui diz que tem diploma e não tem, esse aqui tem envolvimento, esse tipo de coisas estão demonstrando realmente que nós estamos na direção certa. Mas os jovens estão cagando para isso aí. Nós estamos lutando por eles. Nós não estamos lutando pela gente mesmo. Porque a gente, o nosso abacaxi a gente já descascou a vida toda. A gente agora está ajudando a descascar o deles. Porque lá atrás descascaram o nosso também. É assim que funciona o nosso país. Só que agora a gente tem ferramentas muito fortes. O diálogo mundial, em massa, né? A informação rápida. Aí vai ter informações fake, mas vai ter muita informação correta. A gente vai aprender a maneira de apurar essas coisas. E tem ferramentas agora desmistificando, mostrando. As redes sociais estão agora trabalhando nesse sentido de quebrar fake news, punir governos que usa fake news, porque isso é muito prejudicial, né? Se um governo se utiliza de fake news para destruir a integridade de outro, o que esses caras não têm condição de fazer, cara? Imagina, né? Se o político rouba merenda escolar, dinheiro de merenda, dinheiro de hospital, o que esses caras não são capazes de fazer, cara? Sabe? Os caras por poder, os caras jogam uma fake news que acaba com o modo de as pessoas verem aquele político. Aí as pessoas vão depois descobrir que aquilo é fake, depois de já ter tudo sido prejudicado, né? Então tem que haver punição, que está faltando no nosso país. Olha só a luta que nós estamos tendo para que simplesmente algo que deveria ser prioridade, né? Olha a luta que nós estamos tendo para simplesmente ter um processo nesse sentido. E quem faz esse processo? Quem acolhe? O judiciário. Então quem vai ferrar esses caras? O judiciário. Então eles não vão querer ser amigos do judiciário, porque o judiciário vai ferrar eles. Eles precisavam tomar o judiciário, não conseguiram. Não foi dessa vez, né? Os planos foram por água abaixo. Mas, mesmo assim, ainda há aquele jogo de cintura. Porque se o judiciário quisesse, já tinha feito impeachment, já tinha feito um monte de coisa. Mas eles não querem isso. Eles querem... Simplesmente, cara, a minha questão é, deixa os caras governar do jeito que eles querem. Não votaram nisso aí? Não votaram nesse governo todo que está aí? Então receba todo o veneno que eles têm para dar e aprendam, né, da pior forma possível, sim, porque votaram neles, fizeram toda a campanha, fizeram tudo aquilo. Aprendam que político não presta, a maior parte deles não presta. Temos que aprender a ouvir entre o povo. Você não é meu inimigo porque você votou em Bolsonaro, você não é meu adversário, por mais que a gente brinque nas redes sociais, a gente se irrita, você não é meu inimigo. Não desejo que você pegue coronavírus e morra, não. Porque tem gente que já está nessa esfera do ódio, né? Já está nessa esfera. De vez em quando a gente tem que falar certas verdades para as pessoas, para ver se a pessoa desperta, né? Porque quando você vê muita hipocrisia, tem que dar as verdades. Mas isso não é ódio, não pode ser ódio. Mas tem gente que já transformou em ódio. Infelizmente, tem pessoas que odeiam o cara porque o cara votou no Bolsonaro. As mesmas pessoas que eu vejo, a gente fica chateado, a gente fica pensando assim, pô, que cara burro, né? O cara votou no maluco ali, o cara votou no outro político. Esses dias eu puxei a orelha lá da mulher que falou do Lula lá, né? Queria mostrar, não, que o Lula que fez o negócio do Rio de São Francisco. Eu falei, não, o Ciro ajudou também, vocês não falam nada, né?
a transposição do Rio lá, ninguém falava do Ciro, mas aí a mulher veio me questionar que o Ciro é isso, que não que eu falei assim, olha só, senhora, o meu candidato não tem processo, não foi preso, o teu foi. Simplesmente, quando você tiver um candidato que realmente você possa defendê-lo totalmente, vem conversar comigo. Mas seu candidato foi preso, seu candidato tem processo, sim, deve. Não vou falar que o Lula foi um mau presidente, não estou falando isso. Não vou falar que ele também não fez lá a transposição do Rio, que não é uma coisa importante. É sim, ele fez uma coisa importante. Mas agora, querer comparar a ética dele com a do Ciro, pelo amor de Deus, não tem condições. Porque o Ciro não tem processos nesse respeito, né? Nessa questão de pilantragem dele aí. Então ele tem as tretas dele. O PT não tem muitas tretas, né? Um partido grande, como todos os outros, tem tretas. E tem muita gente boa ali também, como em outros partidos, né? E se a gente for falar de partido, o PSL também não valia nada. O partido que elegeu o Bolsonaro também não vale nada. Então, é o sujo falando do mal lavado, né? Do PDT do Ciro, também tem gente que não presta, tem gente ali que não presta. Aquela própria, essa maluca dessa Tabata ainda não saiu do PDT. Já era para ter saído, né? Mas eu não sei como é que funciona aquilo lá. Processo de expulsão, desistiram. Tem 7-1? Tem 7-1. Mas tem muita gente boa também. Né? Agora tem partido que só tem gente pilantra. O PSL, eu nunca vi um cara do bem do PSL, cara. Entende? Do PSOL, eu nunca gostei do PSOL. Mas tem o Glauber, né? Os políticos que eu gosto, o Glauber, o Molon, o Randolph, Flávio Dino, né? O Ciro, né? O Lula também foi um bom presidente. Mas da direita eu não conheço. Eu não conheço esses políticos, eu não posso dizer de quem eu não conheço. PMDB, PSDB, para mim, esquece. Esses partidos não quero saber. Mas existe gente boa ali? Existe. Mas a gente não se interessa em saber. Com o tempo a gente vai tentando descobrir. Se tiver, então a nossa integridade se dá nisso aí, cara. Não importa o partido do cara. Se o cara é do PSL, mas o cara age direitinho, vamos ver esse cara aí. O que esse cara tá falando aí? O cara tá falando certo. Então é isso que a gente tem que ver, né? É isso que a gente tem que analisar, avaliar. Não é o partido, todos do partido não prestam. Não, alguns têm o seu valor, que senão o nosso país já estaria totalmente afundado, né?